Bom, primeiro completar essa informação, os dados sobre propriedade de políticos ilustram muito bem isso, né? Por exemplo, tem o Newton Cardoso, ex-governador mineiro, né? Tem um filho que é líder ruralista, Newton Cardoso Júnior. Eles têm centenas de, né? Pelo menos de propriedades, né? Enfim, e às vezes cada uma dessas propriedades é pequena ou média. A soma compõe um latifúndio. Né? Você tem uma divisão nas matrículas, e isso foi muito usado, inclusive, para regularização de grilagem. Essa aqui é até 1.500, mas a da vizinha de 1.500 é do irmão, do cunhado, do primo. Né? Então, as evidências são muitas em relação a isso que o Tarzan está falando, que o problema, essa é uma amostra mensurável, mas o buraco é mais embaixo. Bom, duas perguntas do Sassá aqui que eu vou comentar, não dá para falar de todas, né? Tem os outros convidados também, mas emendando aqui em relação à densidade demográfica, vamos... bom, primeiro que viver no deserto verde é difícil. Eu não vou dizer que inexista uma situação próxima disso, mas você lá não tem ninguém morando no canavial. Eu fiz investigação, né, reportagem sobre o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, que tem um canavial em Botucatu, né? E a imprensa não gosta de falar nisso. A imprensa comercial até hoje não descobriu, né, que a FHC tem canavial, nonagenário Fernando Henrique. E enquanto eu andava no canavial lá, eu pensava, cara, e era 200 hectares, né? Para efeito de Brasil não é tão grande, para São Paulo é bem razoável já, mas essa cana, não tinha mais nada para descrever, só cana, não se vive ali, né? Quase não se via bicho no canavial. Eu lembrei até de uma mulher, acho que foi uma mulher que se perdeu no milharal. Se perdeu, o carro quebrou, aí se enfiou no milharal e tal, e não havia meio, porque ela só via milho, nem lembro como ela se safou. Bom, e aí era um milharal mesmo, muito maior do que o canavial do FHC. Então, no deserto verde em si, não tem ninguém ou quase ninguém, claro, né? E o agronegócio é movido por monocultura. Claro, você tem um empregado da fazenda e não sei o que, tá, mas isso é irrisório. O número, não sei se o Bruno tem de cabeça, eu não tenho. Mas o que eu sei é que o número de trabalhadores empregados pelo agronegócio é ridículo, é uma quantidade ridícula. Também costumo dizer que se devastarem todos os biomas, acaba com a Amazônia, acaba com o Cerrado e tudo, né? Que se fizer uma projeção para emprego, de que quantos empregos isso vai gerar, o número vai continuar sendo ridículo. E não vai dar conta da demanda da sociedade brasileira por empregos, né? Assim, é muito pouca gente que é empregada no agronegócio, porque a coisa é mecanizada, né? E o que não, assim, é claro que você tem trabalhador morrendo, né? Principalmente na indústria, frigorífico, né? Esmagado em silos de soja, né? Ou que, enfim, o trator vira e morre. O Bruno também pesquisa diariamente notícias sobre isso, acidentes de trabalhador. Aí o trabalhador rural mesmo, não o camponês. O cara que vende a força de trabalho para o agronegócio. Pouca gente, realmente muito pouca gente. Que não é, evidentemente, né, enfim, não é que ele está vivendo ali no milharal, ele está vivendo, no caso do trabalhador rural, muitas vezes na própria urbe, na cidade, e aí, com boia fria, ou sei lá o que, ele vai lá, é explorado e, enfim, vive em outro lugar. Precarizado, normalmente precarizado, claro. E aí vale lembrar das retomadas no Mato Grosso do Sul, né, Tarzan? Porque eles estão lá no meio do agronegócio. Eles estão vivendo lá na beira do milharal da plantação de soja ou de cana. Né? Aí sim, estão lá na retomada, na estrada, né, ou em algum enclave ali, ao redor do agronegócio, da monocultura. Só que aí, enfim, não é que ele vive daquilo, é o brasileiro indígena, no caso, espoliado, vítima de violência, que gostaria de retomar a mata que não existe mais lá.
né? E aí se provoca fenômenos, inclusive, de determinada terra indígena e tal, arrendar a terra, porque, né, enfim, uma mata que tem, as águas que tem, e o agronegócio polui as águas também, e joga agrotóxico, essas não são suficientes para ele perpetrar o modo de vida como vocês gostariam, né, Givanildo? E, bom, mas é só ressaltar isso mesmo em relação a esse tema. O outro é pergunta do Sassá, Tupinambá, qual a participação das assembleias legislativas e câmaras de vereadores nas destruições desses biomas? Bom, esse foi o tema do meu livro de 2012, né? Então, por isso que eu pedi para falar sobre isso. O Partido da Terra, ele trata mais do que de bancada ruralista, ele trata do que eu chamei de sistema político ruralista, que começa exatamente nas câmaras de vereadores e assembleias e vai subindo até Brasília, nos corredores do Congresso, do Senado, da Câmara do Senado, da esplanada, dos ministérios, etc. E esse sistema político, ele... o cara no Congresso, ele depende desse cara na Câmara e na Assembleia. Ele é sua base eleitoral, assim como o prefeito. Esqueci de falar dos prefeitos também, né? Então, não são só governadores e presidente da República a favor do agronegócio, né? São prefeitos. Boa parte dos prefeitos é proprietária de terra também. Aí tem uma escadinha. Vice-prefeito tem menos terra, prefeito tem mais... deputado estadual tem mais, até o ápice que costumam ser os senadores, mais que governadores. E os acordos nacionais, os grandes acordos nacionais, eles incluem todo esse pacote, não é só o Congresso. Então, a gente está fazendo um levantamento sobre Titula Brasil, agora, que é um dos recursos utilizados já para a grilagem, e tem a participação está ali, né? Dando até spoiler aqui, né? A participação já no cenário local, e é o cara que vai eleger o Nelson Barbudo, que vai ser um ruralista na Câmara. Isso do Mato Grosso à Bahia, de Roraima ao Rio Grande do Sul. De fato, eu vejo como um sistema político ruralista, e isso e a destruição dos biomas segue essa mesma lógica. Né? Assim como uma lei para regularizar a grilagem, as coisas caminham juntas, né? Porque a Secretaria de Meio Ambiente Municipal, quando existe, obviamente, né? Ela vai seguir a mesma lógica predadora das secretarias estaduais e do Ministério do Ambiente, já que todos esses atores políticos fazem parte, reproduzem os interesses do capital, no caso do agronegócio, e vale lembrar que esse tratoraço aí no Congresso, essa compra de votos pelo governo Bolsonaro, né, não sei por que não se fala em compra de votos, essa compra de votos do governo Bolsonaro, que o Estadão, insuspeito Estadão, no caso, né, porque ruralista, porque, né, a favor do poder econômico, o insuspeito, o Estadão chama de tratoraço. Compra de votos com distribuição de tratores, literalmente tratores, retroescavadeiras, etc., maquinários agrícolas, que para a ponta lá nas prefeituras, né, com recursos da União, do orçamento da União, para os congressistas, em conluio com os prefeitos, etc., comprarem, por sua vez, seus votos, né, locais. Esse é o sistema. Né? Então, e aí vai o bioma junto, claro. Porque esse prefeito vai querer manter uma Secretaria do Ambiente ativa, eficaz? Não, claro que não funciona. Né? A Secretaria de Estado do Ambiente, as secretarias de Estado do Ambiente vão fazer o quê? Claro, vão fazer vista grossa. Vamos lembrar que o Ricardo Salles, o extinto ministro do Ambiente, ele trabalhava no governo Alckmin, né? E como assessor, como secretário, e aí já era, portanto, uma esfera estadual para essa devastação. E nas prefeituras a mesma coisa. Muito bom.